Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Rural Notícias. A partir de agora, muitas informações, análises e perspectivas importantes para o seu dia a dia. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje. Cotações do milho e da soja registram queda média de 30% em um ano e comprometem rentabilidade do produtor. O que fazer diante desse cenário? Miguel Daúde traz a resposta. Com a volta do ICMS, preço médio dos combustíveis fica mais caro na última semana. Com planejamento a longo prazo, produtores de milho do Rio Grande do Sul reduzem perdas da safra prejudicada pelo excesso de chuva e ataque de cigarrinhas. Bahia encerra plantio do algodão com aumento de 2% na área, mas setor segue preocupado com uma das principais pragas para a cultura, o bicudo. Na previsão do tempo, pancadas de chuva se espalham pelo Brasil e a terça-feira deve ser de muito calor. E ainda, mais uma escola de samba homenageia o agro. É a Mocidade Independente de Padre Miguel que abre o desfile de hoje no Rio de Janeiro, destacando como enredo o caju. Tudo isso e muito mais. Hoje é segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 e o Rural Notícias está no ar. Começamos o RN de hoje destacando a queda nos preços da soja e do milho nos últimos 12 meses. Esse tem sido um fator de muita preocupação do produtor. Afinal, estamos no momento em que o Brasil está colhendo uma grande safra, apesar das perdas registradas por conta de fatores climáticos. E o valor que está sendo oferecido muitas vezes não paga o investimento que foi feito. Aqui nós preparamos um gráfico para mostrar o comportamento dos preços dos últimos 12 meses dessas duas commodities. Vamos começar primeiro com a soja lá em Chicago. Repare que um ano atrás o bushel estava negociado a 15 dólares e 42 cents. Em agosto de 2023, portanto 6 meses atrás, caiu para 13 dólares e 91 cents. Um mês atrás, 12 dólares e 5 cents e hoje avaliada em 11 dólares e 83 cents, uma queda de 23,2% em relação a um ano atrás. Temos outro gráfico que mostra a soja no mercado físico. A gente elegeu aqui Santos, né, como base de comparação, né? Existem várias praças, mas a gente colocou Santos aqui como uma base de comparação. Um ano atrás, fevereiro de 2023, a saca de 60 quilos, avaliada a R$ 174,70. 6 meses atrás, em agosto de 23, R$ 144,30. Em janeiro, um mês atrás, R$ 139,00 e hoje R$ 119,50, ou seja, uma desvalorização de 31,5% em 12 meses. Vamos para o milho, começando com o milho na Bolsa Internacional. Repare que um ano atrás o bushel do milho negociado a 6 dólares e 80 cents, 6 meses atrás a 4 dólares e 74, janeiro 4 dólares e 47 e agora a 4 dólares e 29 cents, uma desvalorização de 36,9% do milho em um ano. No mercado físico, também levando em consideração a Praça de Santos, um ano atrás a R$ 86,00 a saca de 60 quilos, em agosto de 23, 6 meses atrás a R$ 60,50, em janeiro, um mês atrás subiu, né, R$ 71,50 e agora caiu para R$ 61,00, ou seja, em 12 meses uma desvalorização de 29% no milho. Vamos convocar o Miguel Daúde, né, para comentar esse cenário, né, Daúde, porque fica claro que aquele produtor que está colhendo a soja ou o milho e não vendeu antecipadamente lá atrás, perdeu dinheiro, né, diante dessa desvalorização. Mas a pergunta que eu te faço é o que fazer nesse momento, e principalmente pensando na próxima safra. Qual que seria a orientação, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petrin. Boa noite a todos. Petrin, esses gráficos que você mostra nos trouxe bem
para dizer o seguinte, né? A forma como o agronegócio, né, hoje se fala muito em super safra, né? Os leigos olham, nossa, uma super safra, o produtor está ganhando muito dinheiro. Pelo contrário, né, Pedro? Apesar de uma super safra, o produtor está ganhando cada vez menos. E muitos nem estão ganhando. Outros estão tendo prejuízo, dada essa oscilação de preço. Você coloca muito bem, o ciclo agrícola ele é extenso, né? E num determinado período, você tem uma mudança muito rápida dos preços. Bom, primeiro, o que fazer, né? Eu acho que é importante, a gente sempre diz isso aqui, o produtor rural, não só o produtor, todos aqueles que produzem, que geram riqueza, eles muitas vezes são movidos pela ganância, né? A soja está 170, eu ouvi dizer que ela vai chegar a 200, então eu não vou vender. A soja caiu um pouco, mas o analista tal disse que os estoques estão baixos e ela pode subir, e ela continua caindo. Então, eu acho que há aí variáveis muito fortes, né? Eu costumo me basear pelo caminho do dinheiro, né? Qual é o caminho do dinheiro? O caminho do dinheiro, você sabe que existem no planeta Terra 20 vezes mais soja sendo vendida e comprada no mercado do que existe de produção de soja. Então, tem ali investidores, especuladores que têm interesse. Qual é uma das, estou dizendo que seria só essa, estratégias para você acompanhar o movimento dos especuladores nessas commodities? Aí você sabe, porque eles ajudam a fazer o preço. Será que eles estão comprando? Será que eles estão vendendo? Será que eles estão saindo? E isso a gente sempre mostra aqui no Canal Rural, o posicionamento dos especuladores. Agora, é evidente que o produtor tem as suas vantagens, suas desvantagens, seus custos, os seus desejos, a sua ganância, né, o seu medo, e isso tudo faz com que nós chegássemos na situação de hoje, em que o produtor está aí tendo prejuízos em relação a essa queda de preço. Então, eu vou mostrar dois gráficos. Um da soja, que mostra a saída dos especuladores, e naquele momento, o produtor rural tinha condições de saber se nós estávamos ou não numa tendência de alta. Por favor, dá para colocar o primeiro gráfico? Provavelmente é o da soja, né? Tá aí, Daúde. Tá aí. Tá aí. E você percebe ali no finalzinho a saída dos especuladores. Deixa eu aumentar o meu aqui para eu poder ver também. Ali quase 150 mil. Então, nesta curva, né, esse de barra a gente não consegue ver muito, mas no de linha a gente vê. Nesta curva, você teve um bom tempo para saber que a soja cairia. Então, naquele momento, você passaria a acompanhar, seguiria isso aqui e fazia as suas operações para poder, pelo menos, salvar os seus custos. Então, tempo existia. Esse é o fluxo do dinheiro dos especuladores nesse ativo. Em inglês, eles costumam usar a palavra money flow. Então, está aqui, daria, assim, com bastante antecedência, para nós sabermos que a soja ia cair. E sexta-feira saiu um indicador que mostra que os especuladores ainda estão saindo. Significa que ela pode cair mais. Vamos ver o milho, Petro? Vamos lá. Vamos lá ver o milho. O milho ele tem também essa configuração, né? Tá aí o milho, você percebe claramente que ele continua caindo. Você vê o histórico aqui do milho, quando ele subiu muito, foi ali durante a guerra da Ucrânia, a pandemia, né? E que ele teve uma alta muito grande porque os países estavam preocupados em fazer estoque para manter a ração animal, tudo. Passado isso, as taxas de juros começaram a subir e, com taxa de juros alta, esses investidores, especuladores que formam esses preços aí lá nas alturas, eles começaram a sair. E você teve, no milho, muito mais tempo para perceber que o milho cairia. Perfeito. Como o preço estava um pouco descolado do mercado spot aqui no Brasil, mas você sabia que isso pode acontecer
poderia acontecer e vai continuar acontecendo por isso. Na outra sexta-feira vai sair uma nova tendência e a gente vai aqui informar os nossos amigos. Então, Petri, muitos não têm o que fazer diante de um cenário em que os preços estão muito deprimidos e os seus custos estão altos, principalmente quem tem arrendamento. Tá Mas certo. vamos continuar, Petri. Perfeito, Daúde. Obrigado, viu? Uma boa noite para você e até amanhã. Até amanhã, Petri. Um abraço a você, um abraço a todos e bom carnaval, né, Petri? Tem carnaval por aí. Em algum lugar tem carnaval, não sei onde, mas aqui no Canal Rural tem programa. Um abraço, boa noite. Olha, o preço médio dos principais combustíveis ficou mais caro na última semana, período que marca 7 dias do início da vigência das novas alíquotas do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, que é estadual. Segundo o índice de preços da Tictilog, o litro da gasolina fechou no dia 6 de fevereiro a R$ 5,91, aumento de 3,14% quando comparado ao dia 31 de janeiro. Já o diesel comum foi comercializado a R$ 6,01, alta de 1,52%. O diesel tipo S10 fechou a R$ 6,16, quase 2% mais caro. E a única União da Indústria de Cana-de-Açúcar confirmou no último sábado o falecimento do ex-diretor da entidade, Antônio de Pádua Rodrigues, que era membro da Única desde 1990 e foi diretor técnico de 2003 a 2022. Pádua, que deu várias entrevistas aqui no Canal Rural, teve sua vida dedicada à cana-de-açúcar, tendo uma colaboração decisiva na aprovação da lei que implementou a mistura de 22% de etanol anidro na gasolina. Além disso, foi um dos idealizadores do sistema Consecana, método de pagamento aos produtores da matéria-prima criado em 1999, que permitiu harmonia na relação dos canavicultores com a indústria. Nossos sentimentos aos familiares e também amigos. E veja a seguir, planejamento de longo prazo ajuda a superar desafios da produção de milho. E ainda, Bahia encerra plantio do algodão com aumento de 2% na área. Mas o setor segue preocupado com uma das principais pragas para a cultura, o bicudo. Voltamos já já. Que a safra de milho no Rio Grande do Sul não foi a esperada, os produtores gaúchos já sabem. Teve cigarrinha, chuva em excesso e perdas ao final do ciclo. Mas alguns agricultores estavam preparados para enfrentar essas dificuldades e sentiram menos os efeitos. Cristiano enfrentou as mesmas dificuldades que a grande maioria dos agricultores gaúchos. No início do ciclo, teve de lidar com a cigarrinha, depois com a chuva, que trouxe um novo problema. A perda de nitrogênio por chuva, né? A gente fazia aplicação de nitrogênio, as coberturas, e nós tínhamos volumes muito altos depois de 150, 180 milímetros, então tivemos uma perda de nitrogênio grande, né? Então isso vai impactar um pouco na produção. Se não tivesse tido essa chuva pesada, nós teríamos uma produção melhor. Mesmo com a perda de peso no grão, ele deve colher 200 sacas de milho por hectare. Nada mal para uma safra tão desafiadora, e é fácil entender o motivo. Eu acho que o segredo é monitoramento, né? Tu manter o monitoramento de pragas e doenças muito afiado. Tu vir para o campo, caminhar na lavoura, o importante é caminhar na lavoura, identificar os problemas para tu não deixar de fazer os manejos necessários, né? Eu acho que o grande segredo no milho é tu pegar o time certo. Quando você deixa escapar, não fez o controle de cigarrinha no momento certo, perdeu. Não aplicou ureia no momento oportuno, perdeu. Então, tem uma brincadeira que o milho é a cultura dos pouquinhos. Então, botei pouquinho aqui, menos ali, tu perde no final. Então, tem que cuidar esses pouquinhos para ter uma boa produtividade. Ele manteve um padrão de aplicações contra cigarrinha e percevejo e também manteve uma programação de aplicações de fungicida.
Tem situações que ele fez 3 aplicações de fungicida, teve situações que ele fez 4 aplicações de inseticida para cigarrinha e percevejo, o que fez com que ele conseguisse ter um bom controle tanto dessas pragas quanto dessas doenças. Então, para quem tem um bom planejamento, é um cara extremamente técnico, que preza pelo controle dessas pragas, dessas doenças, e faz o que tem de melhor no mercado, a gente vê que ele sofre, obviamente, mas sofre bem menos do que talvez aquele produtor que muitas vezes ou não acredita que possa dar o problema, ou que não usa as melhores ferramentas, ou não usa as melhores soluções. Monitoramento, obviamente que ele é importante, sem dúvida nenhuma, mas muito mais que o monitoramento é você estar preparado, para que quando você tiver a incidência da praga ou da doença ou dentro do teu programa de aplicações, você esteja com os produtos adquiridos, enfim, já com o programa de operacional e de manejo definido para poder entrar nos melhores momentos e conseguir extrair o máximo potencial dos produtos. Ao contrário de outros produtores que vão diminuir a área plantada para o ano que vem, aqui na propriedade, o produtor não só vai manter a mesma área, ele já tem um planejamento para os próximos 4 anos. E isso, numa safra difícil, faz toda a diferença. Então, nos próximos 4 anos eu sei onde o milho vai estar, porque a gente entende que esse é o melhor controle de doenças para a soja, para a gente manter a parte de sanidade de raiz de soja, mofo branco, a gente ajuda a dar uma quebrada nesse ciclo da doença, a gente rotaciona herbicida e rotaciona a extração de nutriente da terra. O milho extrai alguns nutrientes a mais e o soja outros, então a gente consegue fazer esse balanço e ter explorar melhor o solo, né? Tem jeito para tudo. A questão é como que você se organiza, como que você trabalha no teu operacional e escolhe as melhores ferramentas. E o exemplo está aqui. Um ano difícil, um ano complicado para a cultura e um produtor que vai aí, se não expressar o máximo potencial produtivo, muito próximo disso, aí chegando a colher próximo de 200 sacas numa situação de sequia onde não tem irrigação. Eu acho que aquele aventureiro que diz, esse ano eu vou plantar milho, não, esse ano eu vou sair, esse cara tem uma dificuldade muito maior. Eu acho que quando o cara é plantador de milho, produtor de milho, e todos os anos planta milho, ele está mais afiado no manejo e ele consegue extrair mais por hectare. Terminou o plantio do algodão no oeste da Bahia. A expectativa da Associação Baiana dos Produtores de Algodão para a safra 23-24 é de uma área de 320 mil hectares, aumento de pouco mais de 2% em relação à temporada anterior. Mas uma das pragas mais perigosas para a cultura, o bicudo, continua preocupando o setor. O Gidenilson viajou por mais de 500 quilômetros de Guanambi, no sudoeste baiano, até Luiz Eduardo Magalhães, no oeste, para participar do workshop sobre manejo, enfrentamento e prevenção ao bicudo do algodoeiro, uma das principais preocupações dos cotonicultores. O problema lá é devido à questão da chuva, mas como a gente planta irrigado, né, facilita bastante. Só que, porém, teria que ser um trabalho conjunto com os vizinhos, porque a gente faz uma maneira da gente correndo, mas tem alguns vizinhos que deixam a desejar, entendeu? Prejudicando a nossa lavoura e virando hospedeira das pragas, sabe? O evento, promovido pela Associação Baiana de Produtores de Algodão, reuniu produtores e representantes de entidades do setor e do governo do estado. Estarmos aqui hoje com a cadeia toda reunida, as pessoas que fazem a diferença, trocando informação, trocando conhecimento e achando alternativas e não baixando a guarda quanto a essa praga que tem um poder de destruição muito grande, como eu falei. Um momento onde que reúne produtores, consultores, né, pesquisadores e mostrar realmente quais são as melhores práticas que estão sendo utilizadas para ter esse melhor controle do bicudo. Algo semelhante que a gente faz também em conjunto com a ADAB, em conjunto com a BAPA também, né, é o controle da ferrugem. Tanto é que a antecipação de plantio, que a maior parte dos produtores que fazem a antecipação vão plantar o algodão em seguida. O bicudo do algodoeiro é muito dependente do clima e do manejo adotado. Por isso, condições com maior umidade e manejo inadequado contribuem para o aumento da praga. A pesquisa trabalha com várias ações, desde produtos químicos, estratégias de plantio, né, estratégias assim, de manejo de um modo geral, para que o produtor possa ter sucesso. É uma praga desafiadora, como eu comentei, mas se todos os produtores se unirem, né, tiverem a conscientização,
nós conseguimos aí realmente, vamos dizer, conviver com essa praga buscando alta produtividade. Este pesquisador da Embrapa faz um alerta para produtores que possuem plantas frutíferas próximas às plantações de algodão. No caso do bicudo, ele só se reproduz no algodão, mas ele se alimenta de muitas plantas. Nós estávamos comentando aqui, banana é um alimento muito bom para ele, inclusive até melhor do que o algodão, quando a gente testa em laboratório. Manga, mamão e algumas plantas daninhas. E a gente pode também extrapolar isso para as plantas do cerrado, tem várias espécies das quais ele se alimenta. Então, evidentemente que você não vai eliminar plantas de cerrado, mas essas plantas frutíferas, quem tem cultivo de algodão tem que estar sempre alerta, porque pode ser que ele esteja mantendo populações de bicudo nessas plantas. O clima foi outro assunto debatido no encontro. Este consultor climático falou sobre os efeitos das variações de temperaturas e precipitações nas lavouras. A alta variabilidade da precipitação, a chuva muito irregular, altas temperaturas, tudo fora do normal, está sempre existindo isso, faz com que haja cada vez mais surgimento de pragas e, consequentemente, maior propagação dessas pragas para as lavouras. Isso aqui é um grande vilão, um grande problema para o agricultor. O indicador de preços do CEAGESP fechou o mês de janeiro em queda de 0,31%. No mesmo período de 2023, o índice atingiu uma variação negativa de 2,62%. O destaque ficou com o setor de frutas, que encerrou o período sendo o único produto a apresentar deflação de 4,83%. Dos 47 itens cotados, 44,7% tiveram redução de preço. Esta foi a segunda maior queda já registrada pelo setor, perdendo apenas para janeiro de 2021. A tecnologia tem sido uma aliada dos pecuaristas. Para aumentar a produtividade e a eficiência da engorda do gado no coxo, os produtores têm utilizado o monitoramento por drone, que permite identificar problemas de saúde e comportamento dos animais, além de controlar a ração. Outra tecnologia adotada no campo é a utilização de dietas mais secas, que reduzem o tempo de engorda e aumentam o rendimento de carcaça. O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, incluiu a cebola no Programa Nacional de Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Foi a primeira hortaliça inserida no ZARC para todas as regiões produtoras do país. Segundo a Embrapa Hortaliça, a medida tem como objetivo informar os produtores sobre os riscos agroclimáticos e assim reduzir perdas de produção e obter rendimentos mais elevados. O Brasil ocupa o 13º lugar na produção de cebola, com 1.600.000 toneladas ao ano. Veja a seguir os destaques da previsão do tempo para todo o Brasil e ainda mais uma escola de samba homenageia o agro. É a Mocidade Independente de Padre Miguel que abre o desfile de hoje no Rio de Janeiro, destacando como enredo o caju. Voltamos já. Pancadas de chuva se espalham pelo Brasil e a terça-feira deve ser de muito calor. Veja os detalhes da previsão do tempo com Amanda Souza. Olá, boa noite a todos que nos acompanham. A imagem de satélite mostra ainda a formação de nuvens carregadas atravessando o Brasil e o avanço de uma frente fria entre a Argentina e o Uruguai, algo que chega cada vez mais perto do Rio Grande do Sul. Durante esta terça-feira são esperadas pancadas de chuva em boa parte da região, mesmo ainda que de maneira rápida, intercalada com períodos de sol e calor. Chove também em partes do sudeste, do centro-oeste e ainda de maneira um pouquinho mais organizada desde o Maranhão até o Amazonas, com volumes inclusive que podem passar até dos 45 milímetros. Apesar dessa chuva espalhada em boa parte do país, o calorão persiste. Máxima de 40 graus em Alegrete, 35 graus em Campina Verde, 29 em Comodoro, até 34 graus em Miriti. No decorrer desses próximos dias, o calor ainda persiste nessas áreas aqui do centro-sul do Brasil, com destaque para São Paulo, especialmente Mato Grosso do Sul, partes aqui ainda no noroeste do Paraná. No Rio Grande do Sul ainda faz calor, mas com um potencial um
um pouco menor com relação aos últimos dias. Na semana passada tinha uma intensa onda de calor atuando na Argentina, mas agora com a chegada da frente fria, a expectativa é que essa temperatura diminua de forma gradual, mas não tem condição de frio por enquanto. Nesses próximos dias, inclusive, tem potencial de chuvas espalhadas em toda a região sul do Brasil. Volta a chover também de maneira mais organizada sobre o estado de São Paulo. Ainda chuvas espalhadas aqui em Goiás, Mato Grosso, mas principalmente na metade norte do Brasil, em que são esperados os maiores acumulados. Nessas áreas em verde e em amarelo do mapa, volumes que ainda devem variar entre 40 e até 85 milímetros. As práticas sustentáveis no agronegócio têm sido uma das principais bandeiras de todas as edições do Show Rural Copavel. Na edição deste ano, que terminou na última sexta-feira, os mais de 600 expositores apresentaram integração cada vez maior com o uso consciente dos recursos. Nos 5 dias da feira, a preocupação com a sustentabilidade esteve presente nos mais de 250 mil copos biodegradáveis que estiveram à disposição dos visitantes. Nos estandes, muitos exemplos de como aplicar o conceito na prática. Essa empresa, por exemplo, traz uma pulverização sustentável para o enfrentamento de plantas daninhas. É um sensor de pulverização seletiva para herbicida, onde a gente consegue colocar o produto realmente na erva daninha, que é o que a gente quer controlar na lavoura, né? Os visitantes do Show Rural Copavel estão acostumados em todas as edições a observar a parte aérea das plantas. Mas em 2024, a unidade de demonstração da soja baixo carbono aqui da vitrine de tecnologias da Embrapa Soja está mostrando as raízes da soja, milho, milheto, feijão, entre outras, apresentando as alternativas da diversidade de culturas e o impacto da adoção do sistema de plantio direto na melhoria da qualidade do solo, que resulta na produtividade da soja baixo carbono. A principal forma de aumentar a matéria orgânica no solo e assim sequestrar o carbono que está na atmosfera e colocar ele no solo é via raízes. Então todas essas espécies chegando ou até ultrapassando 3 metros de profundidade de raízes. Isso é muito carbono que é colocado no sistema, muito nutriente que é reciclado e principalmente a ativação biológica do solo. A verdadeira ativação biológica do solo ocorre com raízes. O Luiz Carlos é produtor de soja em Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná, e aposta nas boas práticas conservacionistas. Está levando para casa uma bagagem de informações sobre baixo carbono. É um desafio também do produtor e acredito que o mercado consumidor vai cada vez mais exigir esse conceito do produtor, ou que o produtor implante isso na propriedade. Acredito muito no estabelecimento de uma cultura de baixo carbono, com bom manejo de palhada e todos aqueles conceitos pregados pela pesquisa, né? Mas para que o produtor rural possa aplicar cada vez mais de forma assertiva essas boas práticas, a presença da assistência técnica na propriedade é fundamental. O papel da Embrapa é pesquisa, né? Nós geramos as tecnologias, adaptamos, né, as tecnologias e isso, né, no dia a dia tem que ser cada engenheiro agrônomo, cada técnico, né, que leve e busque sempre capacitar o produtor para que ele entenda, né, os benefícios de se adotar o conjunto total dessas boas práticas. Extremamente importante porque hoje nós temos pesquisa, as entidades de pesquisa, com muitas informações. E esses profissionais, eles têm o papel de pegar essas informações e levar de uma forma mais rápida ao campo. Nós precisamos levar depois, fazer a assistência técnica, levar essa informação ao produtor. Nós temos que pegar todo o conhecimento, a ciência e, com a tecnologia, tirar o máximo de proveito e sempre cuidando com o meio ambiente. Meu caju, meu cajueiro, pede um cheiro que eu dou. O puro suco do fruto do meu amor. Esses são alguns dos versos do samba enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel, que abre hoje o segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. A escola de samba homenageia o caju, uma fruta saborosa e que tem a cara do Brasil. Quem disse que agro e carnaval não se misturam? O caju é versátil, assim como o povo brasileiro.
E por meio das simbologias dessa fruta nativa, a Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel quer levar a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a história do nosso país e as diversas brasilidades, com muita informação e alegria. O samba enredo Pede Caju que Dô, Pede Caju que Dá já é um sucesso, sendo o mais ouvido do Carnaval Carioca nas plataformas de streaming. Do caju, tudo se aproveita. E essa não é a primeira vez que a fruta inspira artistas brasileiros. Na música Cajuína, Caetano Veloso homenageou a bebida feita a partir do suco, que apresenta uma particularidade, como explica o pesquisador da Embrapa Agroindustrial Tropical, Marlos Bezerra. O caju nós temos duas partes, nós temos a castanha, que é o fruto propriamente dito, né? E temos o pedúnculo, que também é bastante apreciado do ponto de vista alimentar, né? Então, nós temos essa característica única, né, do caju, de ter um fruto e um pseudofruto, os dois comestíveis e os dois de excelente qualidade nutricional. Apesar de 100% brasileiro, o cajueiro foi levado pelos portugueses a outros continentes. Atualmente, a Costa do Marfim, país localizado na África Ocidental, lidera a produção no mundo. E aqui no Brasil, o Nordeste concentra quase 100% do cultivo, sendo o Ceará o principal estado produtor, com mais da metade da área. Um segmento com potencial a ser explorado. Estima-se que a cultura do caju forneça renda para 190 mil famílias brasileiras. A castanha, consumida geralmente in natura, também é usada como base de diversos pratos sem lactose. Já a bebida extraída do fruto é matéria-prima junto com a maçã na indústria de sucos do país. Com todas essas opções, o bagaço da fruta ainda pode dar origem a outros produtos. Um êxito alcançado através de muito estudo por parte da Embrapa, que possui o principal centro de pesquisa sobre o caju no mundo. É um produto altamente rico em fibra, né? E a gente já trabalhou, desenvolveu, tem empresas aí do Rio de Janeiro que utiliza esse resíduo, né, esse bagaço do caju, como fibra, como um produto que é utilizado na fabricação de uma série de outros produtos, como hambúrguer, enfim, dessa hambúrguer, mais uma vez, na linha de vegetariano ou vegano, né? Então, assim, é imensa a possibilidade de utilização do caju. A Embrapa vai ser representada na Marquês de Sapucaí, já que a instituição vinculada ao Ministério da Agricultura prestou consultoria à Mocidade Independente Padre Miguel na elaboração do enredo. Além disso, algumas mudas de cajueiro anão foram plantadas na quadra da escola e outras vão ajudar a compor o desfile. Uma prova de que os 3 Cs, Carnaval, Caju e Ciência, dão samba. É plenamente possível você fazer a junção dessas coisas, né? E a gente até coloca assim, a gente é uma instituição de ciência e tecnologia, uma instituição de pesquisa e desenvolvimento, e a gente trabalha aqui com alegria, né? Então, o nosso carnaval com o caju é diário. Os clones de cajueiro anão doados à escola são capazes de produzir até 1.000 quilos de castanha por hectare. Essas cultivares desenvolvidas pela Embrapa Agroindustrial Tropical são mais produtivas e resistentes a doenças. Com a planta do caju na comissão de frente, a Mocidade Independente espera colher bons frutos e junto, quem sabe, o título do Carnaval do Rio. É isso aí, Carnaval, Caju e Ciência. Rural Notícias fica por aqui, mais informações você encontra lá no nosso site, canalrural.com.br. Obrigado pela audiência, amanhã a gente se volta. Tchau, boa noite.